Desliga o promo, animal! Bom dia, pessoal, tudo certo com vocês? Domingo mais parado impossível. Feriadão, né? Segunda-feira, amanhã é feriado, então hoje assim, ó, terrivelmente sem movimento nenhum. Na primeira hora do dia, eu tô há 2 horas na rua, tá? 2 horas na rua, eu tô com 43 reais. 38, ó. 4,3 quilômetros pra buscar na Pop, pra buscar. Sem chance, tá? Tô com 48 reais o total. Não, 43 reais. 38 na Pop e 5 na Uber. Hoje foi um dos dias que eu mais cancelei corridas nos aplicativos. No período de 1 hora eu devo ter, tipo, entre não aceitado e cancelado mais ou menos umas 100 corridas, tá? Entre Uber e 99 Pop. Tocando sem parar. Umas corridas absurdas pra buscar, pra levar de valores, que é a Uber daqui, ó. Tinha corrida com dinâmica de 4 reais na Uber, pagando 4 reais de dinâmica e ainda assim dava menos de R$1 o quilômetro total da quilometragem para buscar e levar. Sendo que aqui eles calculam isso também, né? Tipo, a quilometragem para levar, para buscar e para levar. Então, tipo assim, que dinâmica é essa? Que dinâmica é essa? Que cálculo é? Que bosta de cálculo é esse que eles estão fazendo? O que tá acontecendo? Né? Ontem a gente estava conversando até no grupo, eu tava falando que o destino definido, né? O destino definido, vocês sabem, né? O destino definido, aquele destino definido, entendeu? Tem horário simplesmente que ele não funciona. Não funciona mais. E eu notei que isso desde a atualização aqui, sabe a atualização da pegadinha com a gente? Né? Aquela atualização da pegadinha, desde ali o meu destino definido mudou completamente, entendeu? Tipo assim, ele não funciona direito, ele vai pro lado... Sempre, nunca funcionou perfeitamente, tá, o destino definido. Eu sei que vocês vão dizer isso, nunca funcionou perfeitamente. Mas, né, nos horários que eu trabalho, normalmente ele funcionava de uma forma um pouquinho mais alinhada, entendeu? Só que, tipo, ele tava acontecendo o cúmulo absurdo de mandar para outra cidade. Uma cidade estava atrás de mim, né? E aconteceu isso por 3 situações, pelo menos 3 situações. Ou seja, ele tá muito diferente de lá para cá. Sempre foi ruim, mas agora tá pior. Parece que ele simplesmente está desativado enquanto ele tá ativado muitas vezes. Em alguns horários, você sabe o que é. O que eles mexeram agora a gente não sabe. Mas alguma coisa eles mexeram e com certeza mexeram no destino definido, né? No meu caso, no meu telefone, isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta, tá? Outra coisa que aconteceu ontem pra mim, tá? Fazia dias, muitos dias que eu não tocava uma corrida com dinâmica pra mim assim, ó, com dinâmica multiplicador. Lembrando que aqui, tá? Aqui nós temos a dinâmica picolé. Não é pra tocar mais o multiplicador. Deu alguns erros ali atrás, aí uns dias atrás. Mas o que acontecia? Normalmente, tá? Tava uma dinâmica ali pagando 10, 12, 15 reais, essa média, tá? Tocava uma dinâmica 1.3, 1.2, 1.1, 1.5, ou seja, uma dinâmica que não condizia com aquele valor que tava pagando. Entendeu? E ontem estava numa dinâmica de 3 reais mais ou menos. 3 reais mais ou menos. E tocou essa corrida com dinâmica 1.8 para mim na tela. Lembrando, eu não volto o multiplicador, né? Eu sei fazer, eu já testei lá atrás, sei lá, mais de mês atrás, sei lá quanto tempo, né? Eu sei fazer, eu já testei, só que eu não volto, eu não uso, eu não aceito essas corridas normalmente, né? Eu sei que isso pode me dar um problema ali na frente, eu não quero mais problema do que eu já tenho. Né? E tocou essa corrida 1.8 em direção ao meu destino. Pensei, vou fazer para ver o que acontece. Realmente, fiz a corrida, pagou com dinâmico, né? Normal aqui tá a corrida, ó, no meu registro de corridas, ó, dinâmico 1.8. Mas eu não tenho mais dinâmico 1.8. O meu normal é aquele ali embaixo, ó. Ali, ó. Dinheiro recebido, preço com dinâmico, o preço do dinâmico 4 reais na corrida anterior aqui embaixo, ó, 2.3 km, 4 reais. Ali. E quando dá esse 2.3 km aqui, né? Tem mais a quilometragem que eu fui buscar o passageiro. Por isso aquele valor ali de 9,70. Então, tipo, eu devo ter ido buscar esse passageiro mais uns 2, 3 quilômetros aí, mais ou menos. E esse final de semana tá terrível. Bem horrível mesmo, né? Mas faz parte. E o que eu fiz? Eu conversei com o pessoal do grupo na hora, enquanto eu tava na viagem, né? Eu mandei no grupo, tô com uma corrida 1.8 pra mim, aceitei. Eles disseram, não, ele devia estar há muito tempo esperando o carro. Daí o aplicativo faz isso, tal. Toca a dinâmica antiga pra ver se alguém aceita. O que eu fiz? Perguntei pra ele, ainda gravei, ó. Que não era pra ser multiplicador, entendeu? Aqui, ó. No geral... Ô, Thiago. O Thiago, né? Tu tava há muito tempo esperando corrida, não? Não? Foi rapidinho? Não, é que deu uma dinâmica diferente, entendeu? Deu uma dinâmica que eles não estão pagando há muito tempo. Tipo, não é uma dinâmica mais alta, é uma dinâmica diferente. Tipo, voltou um multiplicador que não era pra ser multiplicador, entendeu? No geral, pra ti não muda nada, mas pra nós muda. Sim, não, cara, é o seguinte, eu chamei o Uber, na hora que eu chamei, pô, eu aceitei, mano. Chamou, na hora já tocou o meu.
Então, Assim, cara, vou dar onde sei uns 20 segundos no máximo. 20 segundos? E eu tava perto também, né? É, eu tô com o padrão. Tá ligado? Vocês escutaram, né? 20 segundos levou, ou seja, ele não tava demorando pra ele conseguir carro, foi bem tranquilo. E por quê? O que acontece? O que ocorre? Né? Que tanta modificação fazem e não consegue consertar isso onde não é pra tocar dinâmica que toca com dinâmica. Entendeu? Pra quem não volta o dinâmico antigo, entendeu? O que acontece? Na verdade, o aplicativo da Uber, ontem eu vi um vídeo de Samuel, um vídeo, aliás, muito bom vídeo de Samuel. Quem não viu o vídeo dele de ontem vai lá dar uma olhada. Samuel falando de Uber, né? Onde ele falava justamente isso. A inteligência dentro, no geral dos aplicativos, tá com as plataformas, né? Eles fazem de tudo, moldam, mexem, fazem, acontecem, para fazer com que a gente ganhe cada vez menos, ou a gente seja enrolado cada vez menos, faz uma doideira ali no aplicativo sempre, e eles ganhando cada vez mais. E a gente aqui não estuda muito bem o aplicativo. Eles fazem que a gente trabalhe cada vez mais mais tempo para não ter nem tempo de estudar o aplicativo, de verificar se está fazendo certo, como é que tá os valores, que está tudo certo. Tipo, e essa é a verdade. A gente ganha tão pouco que a gente não tem nem tempo para chegar em casa e começar a ver isso. A gente chega em casa só para dormir e descansar. Quem faz bastante valor aí fica 15, 16 horas por dia na rua. O que consegue avaliar? Consegue só para chegar em casa, dormir e descansar mesmo para outro dia de novo. Então foi um vídeo muito bom do Samuel. Outra coisa que para mim também tá muito estranho, já falei para vocês, tá? Aqui, ó. Esse aqui são as minhas notas atuais, tá? Eu tô zeradinho, ó. 5.0, tá? E eu tô assim faz bastante tempo, tá? Faz uns 15 dias, eu acho, 20 dias que eu tô assim. Nesses dias todos, tipo, meu carro segue uma podridão, sujo por fora tá imundo. Por dentro tá mais ou menos, mas também não tá limpinho, entendeu? Eu tretei com o passageiro na semana passada, que eu levei ele pro zoológico, não quis entrar. Ele disse que ia me avaliar mal. Recebi 2 reportes dele, limpeza do carro, não sei o que, minha nota não caiu. Bati boca com uns 3 passageiros mais ou menos que queriam que eu entrasse em condomínio, eu disse que não ia entrar no condomínio. Tá, não era nada demais, não entra no condomínio quando eles já estavam dentro do carro. Briguei ontem com uma outra passageira também, que ela pegou e disse que ia pagar na próxima, no final da corrida. Eu disse, isso aí tem que avisar antes o motorista e tal, porque tem motorista que não tem essa função. Mas eu sempre faço, eu vou continuar fazendo. Mas tá errado, essa função não é tua, entendeu? Essa função é pro motorista, né? Não, mas eu sempre fiz e vou continuar fazendo, se eu não tenho culpa se não funcionar pro motorista, não sei o que, eu sou a passageira. E eu disse, não, tu tá totalmente errado, uma hora dessa o motorista vai pegar, vai chegar no final, não vai funcionar, ele vai te voltar e te largar no mesmo lugar. Ou não vai te largar no mesmo lugar onde tu quer descer, vai te largar em qualquer lugar. Ela pegou e disse, se ele fizer isso, eu vou fazer reclamação no aplicativo. Mas tu tá errada. Tá, e desceu do carro. Tu acha que essa guria não ia me dar uma nota ruim? Tu acha que ela não ia me avaliar mal? Ia, né? Óbvio, eu tô esperando chegar a nota ruim, não tá chegando. Aconteceu várias situações que eu receberia nota 1 estrela assim, ó, tranquilamente, né? Porque eu não... Claro, eu gosto de ter a nota assim, mas eu não vou baixar minha cabeça pra chinelão qualquer, pra passageiro qualquer aí, me enchendo o saco por causa disso, entendeu? Não vou mesmo. E aí? Tem ou não tem alguma coisa estranha acontecendo com o aplicativo? É tanta atualização todo dia que a impressão que dá assim, ó, que tem tanta atualização porque eles arrumam uma coisa e estragam outra. Consertam aquela coisa que estragaram, arrumam outra. Sabe? É essa impressão que tá dando assim. Mas os valores sempre estão razoáveis, sempre estão melhores para eles, né? A porcentagem a gente vê, inclusive vi no vídeo do Samuel ontem também, muitas das corridas estão batendo 40%, muito mais do que batia antes. Cada vez mais eles estão tirando o passageiro. Ou seja, tá aumentando o passageiro realmente. E aí? Muito estranho, muito estranho. Inclusive, seu fora da curva, nesse momento eu sou o melhor do Brasil, só pra te dizer, tá? Olha aí, ó, como é que tá a minha nota. Eu sei que tu tomou 2 estrelas essa semana. Cara, não dá pra se importar com nota, sinceramente. Claro, a gente gosta de ter uma nota boa assim, mas... Não dá. É uma coisa fora de cogitação hoje, assim, se importar tanto com isso aqui, porque isso aqui já não muda nada. Não muda nada, absolutamente nada. Segue as corridas... porcaria, o aplicativo tá aqui ligado todo esse tempo que eu tô falando com vocês, tá direcionado pra longe que eu queria abastecer o carro. Fiz uma corrida da Uber, 5,21. A quantidade de corrida que eu não aceitei deve ter sido umas 30 da Uber, eu acho, hoje. Tá 99 pop, muito mais. E aí, vou me importar com nota? Vou me importar com nota de passageiro? Vou me importar com que eles vão me avaliar? Educação e respeito. Eu faço isso muito bem, obrigado. Trato todo mundo com muita educação e respeito e exijo o mesmo. E se falar alguma coisa que não me pareça com respeito, vai tomar na mesma proporção de volta. E é isso que está acontecendo. E por esse motivo, já era para minha nota estar diferente. Isso aqui também não está funcionando direito. Aliás, eu vou dizer que nada do aplicativo da Uber está funcionando direito, tá? Nada. Tá? A única coisa que eu acho que realmente está funcionando direito é a parte de tirar o valor deles muito maior do que o do motorista. Né? De cobrar legal do passageiro muitas vezes, cobrar uma dinâmica furiosa do passageiro, que nem ali, tava pagando R$3 de dinâmica naquele horário onde eu tava ali. No meu aplicativo eu tava registrando 1,75 e tocou com uma dinâmica 1,8. Quanto que tava cobrando do passageiro? A dinâmica 1,8. E pagando para quanto o motorista?
R$3 ou R$1,75. Então, onde ele tava marcando R$3. Tá? Mas onde eu tava muito próximo dele, tava marcando no meu aplicativo R$1,75. Manipulação geral. É de todo mundo, é geral a manipulação. É de passageiro, é de motorista, é de ganhos, é de tudo. Vou pra casa, eu acho, gente. De tardezinho, eu acho que vou sair mais um pouquinho hoje, só no horáriozinho que pode ser que dê uma dinâmica ali, entre 6 e 8 horas da noite. E é isso aí. Queria abastecer o carro hoje, que amanhã eu tenho uma viagem pra Bento, novamente. Vou levar a passageira pra Bento amanhã de manhã, Bento Gonçalves. Mas não queria até Sapucaia só pra abastecer o carro, acho que vou ter que abastecer por aqui mesmo. Um abraço, fiquem com Deus, se inscreva no canal, ativem a bosta do sino. Fui.